Qual o nome da entidade, microempresa ou empresa de pequeno porte? A nossa entidade é a FUNCART, Fundação Cultura Artística de Londrina. É uma instituição privada sem fins lucrativos. O que motivou a sua criação? A Fundação Cultura Artística de Londrina nasceu no ano de 1992, a partir da ideia de que nós teríamos uma nova vertente, um novo pensamento para as artes em Londrina. Até então, Londrina era uma cidade que vivia de eventos. Nós estávamos acostumados a ter teatro numa determinada época do ano, música numa determinada outra época do ano, e pouquíssimas iniciativas que consolidassem a arte como um bem comum para todos os londrinenses, e nós tínhamos muito poucas iniciativas de formação na área da arte. Então foi nessa perspectiva de criar uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos, que pudesse trabalhar na questão da formação e na questão da produção cultural local. Né? Produzisse cultura para levar para as pessoas da cidade, em termos no caso da dança no primeiro momento, né? De que fosse oportunizado as diversas camadas da nossa sociedade, sejam os mais pobres ou os mais ricos, a oportunidade de ter seus jovens, seus filhos, aprendendo dança e se formando profissionais na área de dança. Essa é uma coisa que era muito inédita ainda na cidade. Não havia essa perspectiva como uma coisa de consolidada. Nesses 27 anos foi se consolidando, se formaram ao longo dos anos muitos bailarinos, e o Balé de Londrina foi se consolidando como uma coisa que tem uma intrínseca relação com a cidade. Né? Eu acho que essa característica da FUNCART, e depois, um pouco depois, mas muito rapidamente, o teatro fez a mesma coisa, né? E por aqui passaram milhares de alunos, foram realizadas milhares de ações em termos disso. Mas a grande ideia era ter um instrumento na cidade que pudesse democratizar o acesso ao ensino e a fruição de arte e cultura em Londrina. Quando começaram as atividades? A Fundação Cultura Artística foi criada em 1992. Nesse ano já houve um trabalho feito com oficina de dança contemporânea pelo grande mestre brasileiro, Klaus Viana. Já na sequência, em 93, que se iniciam os dois projetos primeiros, né, a Escola de Dança, em março de 1993, e o Balé de Londrina estreia no dia 9 de dezembro de 1993. Esse é o start de todo o processo da Fundação Cultura Artística em Londrina. Qual era a formação inicial? Bom, primeiro nós tivemos a presença de 3 grupos da época, que foram a matriz da formação jurídica da FUNCART, né? Que foram Oficina de Dança de Londrina, Chame Batom e Grutecoca. Desse grupo de pessoas nasceu aí a iniciativa. No primeiro momento, já desde o primeiro momento, muito capitaneada pela Nelly Belotti, que foi várias vezes presidente da FUNCART, e que acredito que foi, na verdade, a maior sonhadora de tudo isso, antes mesmo, em 92, dos projetos que vieram adiante. Em 93, a gente inicia 2 projetos que estão aqui até hoje, estão sendo implementados até hoje. Escola Municipal de Dança e o Balé de Londrina. A partir daí, nós viemos ocupar o velho barracão, a velha farinheira de ossos aqui da beira do Lago Gapó, e foi aqui que nós pudemos, né, ao longo desses anos, solidificar um processo de implantação de um processo muito rico de trabalho que veio influenciando aí gerações e gerações de bailarinos, atores, né, e formando também uma identidade cultural para a dança de Londrina, transformando o Balé de Londrina numa vitrine da cidade, né? O Balé de Londrina viaja levando o nome da cidade, mostrando uma arte que ela não é propriamente inovadora, mas ela é basicamente peculiar. Qual a região geográfica de atuação? A FUNCART busca ofertar suas atividades em todas as regiões da cidade. Para isso, ela mantém 2 espaços fixos.
um que fica na região centro-sul e outro que fica na zona norte da cidade. Através de projetos específicos, como por exemplo, dança nas escolas, iniciação à dança e até mesmo o projeto Brisa, consegue um alcance maior nas outras regiões. Além disso, procura sempre ter em suas produções espetáculos que possam ser apresentados na rua ou em espaços alternativos. Escola, por exemplo. Seu alcance vai além da cidade de Londrina. Seus espetáculos de dança ou teatro já chegaram a todos os estados do Brasil. O Balé de Londrina já realizou diversas apresentações internacionais. Enquanto formação, já teve projetos específicos nas cidades de Ibiporã, Arapongas e Apucaré. Quais os segmentos culturais ou linguagens artísticas em que atua? Criada para ser uma instituição facilitadora da formação e produção artística, a Funcart, através de suas atividades, atua principalmente nas artes cênicas, mais especificamente a dança e o teatro. E com projetos específicos consegue alcançar outras linguagens, como por exemplo a música. Um exemplo disso é o projeto Banda Nova Funcart, que há mais de 10 anos vem divulgando a música autoral londrinense. Quem são os membros ou sócios atuais? A diretoria é composta, na presidência, estou eu, Edson José Holtz Leme, na vice-presidência, Moacir Medri, como tesoureiro, Flávio Collins Costa, segundo tesoureiro, José Donizete Buganza, secretária, Maria Inês Nobre Ota, segunda secretária, Roseli Alves, como conselheiros fiscais titulares, Patrícia de Castro Santos, José Aureliano Sabino e Marco Antônio Fabiani, como conselheiros fiscais suplentes, Otávio Grigoli Abissab, Aurélio Pereira e Felipe Augusto Armon Vasconcelos. Conte sobre as obras, produtos, projetos de autoria e ou com participação da entidade, microempresa ou empresas de pequeno porte e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. A produção da Funcart é realmente intensa. No teatro, vem há 25 anos realizando uma média de 10 espetáculos por ano. Um destaque são os espetáculos de formatura dos alunos da Escola Municipal de Teatro. A cada ano, no mínimo, 2 novas peças são montadas e cumprem temporadas. Alguns espetáculos foram além do seu tempo enquanto resultado de um curso, e estenderam suas temporadas e até mesmo ganharam prêmios. Podemos destacar montagens como Alice através do espelho, Peter Punk, Eu Sei Que Vou Te Amar, Beijo nas Fotos e as remontagens de Terra do Nunca e Bodas de Café, obras do renomado grupo Proteu de Londrina. Uma parceria de destaque dentro da história da Escola Municipal de Teatro foi o projeto Caravana Ecológica, que circulou durante 10 anos por todo o Brasil, parceria com a revista Carga Pesada e a Volvo do Brasil. Destaco também que ao longo dos 10 anos, diversas parcerias que viabilizaram montagens e circulação de espetáculos foram feitas com secretarias municipais, como, por exemplo, Saúde, Assistência Social, da Mulher e Educação. Temas específicos eram abordados e levados ao maior número possível de público. Assim, falamos sobre violência doméstica, educação, adolescência, moradores de rua e violência contra a mulher, entre tantos outros assuntos. Na Escola Municipal de Dança, o nosso foco principal são os espetáculos de final de ano, uma vez que a escola tem por volta de 300 alunos. Então a gente faz uma produção grande, com cenário, com figurino, para final do ano. Normalmente são balés de repertório, né? Balés clássicos de repertório. Então, com toda essa produção, a gente utiliza o que a gente fez no final do ano para fazer outras temporadas ao longo dos anos, como forma didática de preparar os alunos, né, de ter mais experiência com o palco, para eles vivenciarem mais o palco. A principal coisa da produção do Balé de Londrina, eu acho que vem de uma questão de pesquisa evolutiva, não repetitiva, que a partir do ponto que se leva a um novo lugar a cada estreia. E sempre tendo como sua principal matriz temática o ser humano. Nós estudamos uma forma de dança que tem, esse sim, não é só peculiaridades,
ele já tem uma sistematização construída nesses 27 anos que é peculiar e é singular. Não existe nenhum outro lugar que faça do jeito que a gente está fazendo aqui. O próprio balé clássico, que talvez seja da dança, a linguagem mais acadêmica, ele já está conosco no Balé Londrina de uma forma bastante diferente do que se faz em outros lugares. Eu acredito que se eu tiver tempo, inclusive na minha vida ainda, de escrever algo, formular algo sobre isso, vai ser da maior importância. Mas a tradição da dança é muito oral, né? Então essa experiência que a gente tem aqui dentro, está tendo nesses 27 anos, ela já não está só na minha cabeça, ela está no corpo e na cabeça, está na vida de muitas pessoas que estão aqui e que passaram por aqui. Então esse patrimônio, ele, graças a Deus, ou graças à natureza, ele vai continuar perdurando, ele vai seguir adiante aí durante muito tempo. Conte sobre as principais experiências de produção cultural ou participação em eventos e projetos culturais. As experiências da Escola Municipal de Teatro com as atividades formativas são realmente bastante especiais. Quero destacar a opção que a Escola de Teatro sempre fez em facilitar o acesso a todos. As turmas sempre foram diversas e heterogêneas. Esse limitador didático passou a ser a principal linha de estudo entre os professores. Hoje temos uma forma de atuar junto aos alunos, onde as diferenças são respeitadas e os limites de cada aluno são ultrapassados de acordo com as necessidades para o exercício da atuação. Tantas atividades, tantos anos de estrada confere à Funcarte um know-how bastante próprio e eficiente em produção e montagem de eventos e espetáculos. Sempre o maior desafio é a falta de recursos. Isso fez com que a Funcarte buscasse sempre soluções criativas para manter o padrão na qualidade de suas atividades. Um projeto importante para a Funcarte é o projeto Dança nas Escolas. Através dele, a Funcarte já levou a dança para inúmeras escolas municipais de Londrina e atende também a parte pedagógica com os professores, leva a dança para as crianças poderem observar e no mesmo projeto a gente seleciona as crianças que vão estudar na Escola Municipal de Dança para o próximo ano. Então, através dele, inúmeros bailarinos seguiram carreira e estão hoje dançando, inclusive no Balé de Londrina. As principais experiências que o Balé de Londrina teve ao longo desses anos está relacionado, claro, em primeiro lugar, às suas produções de espetáculos, dos espetáculos que foram gravados ao longo dos anos. Eu destacaria alguns marcos, né? A própria estreia da companhia em 9 de dezembro de 93, junto com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, né? Em que nós vínhamos de um forte abalo. O meu companheiro de trabalho, Marcos Leão, havia morrido 9 dias antes de um acidente de moto, né? E nós estreamos os que eram trabalhos deles e da Ieda Marques Russo, já falecida também, sobre forte abalo nesse momento. Esse start inicial, a companhia é uma companhia ainda muito verde, né? Mas já no ano de 94, nós já tivemos a possibilidade de fazer uma pequena turnê, no sentido de número de cidades, mais longa em termos de distância. Nós fomos para Natal, Recife, Campina Grande, e na voltinha aqui nós passamos em Curitiba. E já foi muito interessante ver que já havia alguma coisa ali, né? Era o primeiro ano de atividade praticamente, que a gente estreava em 93, final de 93. E aí foi. Em 97 a gente dá um outro grande salto com um espetáculo chamado A Cidade. E aí nós começamos a fazer turnês longas e por muitas cidades. Chegamos a passar 34 dias dentro de um ônibus, viajando de Fortaleza a Curitiba, praticamente todas as capitais, e beirando ali a beirada leste do Brasil, né? E algumas cidades do interior também, né? Essas turnês nordestinas e também no Sudeste, elas foram repetidas inúmeras vezes. Não lembraria de quantas, né? Então foram realizações
de levar o nome, a gente passa a ser uma vitrine da cidade de Londrina, né? A gente passa a se colocar também com uma possibilidade de que, imagina só, né? No Harare, capital do Zimbábue, acredito que ninguém naquele lugar saberia dizer onde é Londrina antes da passagem da companhia. Na própria capital Paris, da França, a capital da França, Paris, é muito difícil que as pessoas saibam onde é Londrina. E de repente a gente foi como se a gente fosse colocando luminosos com essa palavra, Londrina, balé de Londrina, né? Foi colocando Londrina em pontos luminosos e cada vez mais com o reconhecimento de um processo artístico de altíssima qualidade. A consagração, talvez, que eu considero que foi um marco divisor muito importante, foi o espetáculo Decalque, que é uma releitura de Romeu e Julieta, que para mim também é um marco de ruptura comigo mesmo, talvez o mais forte, mais importante. E aí, nesse momento, a gente recebe uma crítica de quase uma página no estado de São Paulo, da maior personalidade da crítica da dança no Brasil, Helena Katz. Definitivamente, a partir dali, o balé está colocado no cenário das grandes companhias. As companhias que têm, não grandes pelo seu orçamento, não grandes pela sua número de participantes de elenco, mas grandes no sentido de produzir, né? Então, aí, isso foi sucessivamente sendo feito. Outra emoção foi ir a Paris, com o espetáculo Para Acordar os Homens e Adormecer as Crianças, ser assistido pelo diretor do Moulin Rouge, que foi, na verdade, por uma questão de educação, porque nós tínhamos ido ao Moulin Rouge a convite dele, e assistimos espetáculos e o convidamos para assistir, e depois encontrar o cara no final, muito emocionado, né, e dizendo que veio assistir porque era um grupo de pessoas que ele tinha gostado, batido um papo, tomado uma champanhe no Moulin Rouge, né? Mas ele estava muito emocionado porque ele falou: eu vi algo que eu não vejo na Europa, né? Que eu vi algo que é uma construção, que o movimento que eu vi vocês fazendo, eu nunca havia visto, né? Então isso confirma, na verdade, a importância da companhia, o Balé de Londrina, como um marco na cidade de identidade, de povo,